Olá, pessoal, tudo bem? Aqui Luiz Arthur Nogueira, economista, jornalista e palestrante, de volta para mais um vídeo da nossa Jornada de Economia, uma parceria de conteúdo com a SAP Concur. Estamos iniciando o mês de junho, o sexto mês do ano, com um grau de otimismo maior em relação ao futuro da economia, hein? Bem bacana, eu vou aqui começar já compartilhando a minha tela com vocês. Eu preparei, como sempre, alguns slides para que a gente possa fazer esse bate-papo. Lembrando aqui na nossa tela inicial, aqui abaixo, vocês observam os dois caminhos para que vocês possam acessar todo o conteúdo que é feito na nossa jornada da economia. Tem o nosso canal no Telegram, aqui embaixo está o endereço, t.me/Jornada da Economia, ou então quem já tem o Telegram baixado, é só procurar, digitar lá Jornada da Economia, vai encontrar o nosso canal gratuito. É importante vocês estarem lá, porque a qualquer momento eu coloco notícias e análises econômicas. E temos também aqui o site da SAP Concur, a parte de blogs, concur.com.br/news-center, lá também está todo o conteúdo que a gente produz na nossa jornada da economia, tá bom? Então, conto com a inscrição de vocês no Telegram e com a visita de vocês no site da SAP Concur. O tema de hoje, da nossa terceira jornada da economia, do terceiro vídeo, o tema é: sua empresa está preparada para crescer mais do que o inicialmente previsto? E da onde que surgiu esse tema? Surgiu desse otimismo que veio aí nos últimos dias, e em particular, nesta terça-feira, dia 1º de junho, o IBGE divulgou o PIB do Brasil, Produto Interno Bruto, né, que reflete todo o crescimento econômico, referente ao primeiro trimestre, e o número veio melhor do que as expectativas do mercado financeiro. Isso trouxe um ânimo para todos, para empresários, para investidores, e é sobre isso que a gente vai falar, tendo como viés a sua empresa, porque se a economia vai melhorar mais do que a gente imaginava, a sua empresa tem de estar preparada para abraçar essas oportunidades. Então, antes de falarmos do nosso tema central, eu sempre trago aqui alguns destaques do mês para a gente rapidamente debater. O primeiro destaque, não tem como não falar da pandemia, né? A pandemia continua grave, a vacinação segue, né, em andamento. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quero falar rapidamente também sobre os passos iniciais, tanto da reforma tributária quanto da reforma administrativa. Quero falar também sobre a CPI da Covid-19 no Senado, que está monopolizando todos os holofotes da mídia. Importante a gente falar sobre isso. Quero mencionar também alguns sinais de alerta: inflação alta, juros subindo e desemprego recorde. E, por fim, quero falar rapidamente sobre a antecipação do debate eleitoral de 2022, que, na minha opinião, é um grande erro a gente antecipar esse debate, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro item, a pandemia ainda grave. Queria mencionar para vocês que a média diária de mortes está em torno de 2.000 mortes. É melhor do que, por exemplo, ao mês, quando nós tivemos o segundo vídeo da jornada, que estava ali na casa de 3, 4 mil mortes por dia, embora ainda seja um número, obviamente, muito elevado e muito preocupante, né? As UTIs continuam com elevado índice de ocupação em vários estados, acima de 80%, até mesmo 90%, e isso acaba gerando, obviamente, lockdowns. A vacinação segue num ritmo um pouquinho melhor, embora nas últimas semanas, tanto a Fiocruz quanto o Butantan tiveram de parar a produção por falta de insumos vindos da China, né? Nessa virada de maio para junho, nós já temos 22% da população que já tomou pelo menos uma dose e 11% que tomou as 2 doses, tá bom? Os lockdowns, como eu disse, eles ainda atrapalham a economia. Eu sempre coloco lockdown entre aspas, porque aqui no Brasil a gente não fez efetivamente lockdown, de fechar tudo de forma rigorosa. Ao contrário, a gente fez algo meia boca, que na minha opinião é muito ruim, porque nem resolve a questão da saúde e acaba matando a economia, né? Mas é fato que a gente continua tendo. O mês de abril, em particular, foi um mês com muito lockdown, e agora em maio e em junho, se a gente pegar o exemplo aqui do estado de São Paulo, a gente continua ainda com algumas restrições, mas vários setores da economia já voltando a funcionar. Em termos práticos, qual é o impacto da pandemia ainda na nossa economia? Ela atrasa a recuperação econômica. Certamente, se a gente já tivesse uma pandemia controlada,
como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, com uma vacinação acelerada, a gente já estaria crescendo muito mais, né? Foi bom o primeiro trimestre, mas poderia ter sido melhor ainda, e fatalmente o segundo trimestre já estaria muito bom. Isso afeta a confiança, fica todo mundo com medo de se contaminar, os empresários com medo de, eventualmente, tocar novos projetos, com dúvidas sobre o futuro da economia. O emprego não é gerado, consequentemente, daí o recorde da taxa de desemprego, falar sobre isso daqui a pouquinho, inflação alta e o dólar, que felizmente ficou mais bem comportado nas últimas semanas, aí na casa de 5,20, né? Ficando um pouco mais longe daquele patamar preocupante de R$6. Por que eu digo preocupante? Porque o dólar muito caro, ele além de encarecer todos os insumos que a nossa indústria importa para produzir, ele acaba afetando a inflação. E quando afeta a inflação, obriga o Banco Central a subir os juros. O segundo tema, reformas no Congresso. Finalmente elas começaram a andar, em passos de tartaruga, mas começaram a andar. A reforma tributária já está muito claro que ela vai ser fatiada em várias mini-reformas. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, será a reforma possível, a melhor possível. É o que a gente espera, que saia alguma coisa. Eu não tenho mais a ilusão de que teremos uma reforma tributária dos sonhos, mas que pelo menos saia alguma coisa que ajude a simplificar a nossa maluquice, que é o nosso sistema tributário. Perigo, existe um risco de, nessa reforma tributária fatiada, o resultado final dela ser, além da simplificação, que é importante, ter alguma elevação de carga tributária. Então, vamos ficar bem atentos, nós consumidores e empresários, para que isso não ocorra, ninguém aguenta pagar mais impostos no Brasil. Em relação à reforma administrativa, que eu considero também fundamental para ajudar a melhorar a máquina pública, torná-la mais eficiente, enxugar mesmo a máquina pública, claramente não há empenho do governo na sua aprovação. O governo fica ali meio claudicante, né? Ora diz que é a favor, ora diz que é contra. O que eu percebo mesmo é a equipe econômica, comandada pelo ministro Paulo Guedes, muito sozinha nessa batalha da reforma administrativa. Lembrando que as regras propostas até agora, elas valerão apenas para os novos servidores, ou seja, para aquelas pessoas que ainda vão prestar concurso público e vão assumir um cargo na máquina pública no futuro. Os atuais servidores não terão seus direitos retirados. Portanto, não consigo entender por que tanta resistência lá em Brasília, né? Na verdade, o lobby é forte e a gente sabe por quê. Em termos práticos, quer dizer, o andamento dessas duas reformas tem melhorado um pouco a percepção do investidor estrangeiro em relação ao Brasil, que voltou a colocar dinheiro aqui no Brasil. O risco país deu uma acalmada, melhorou um pouquinho. O dólar, já mencionei, também ficou mais barato, o que é justificado justamente por essa percepção de que o Brasil está caminhando, de que o Brasil está andando, né? Os juros estão subindo, mas é um problema pontual da nossa inflação, que eu vou falar em seguida, né? E está em jogo, na minha opinião, essa batalha, tanto da reforma tributária quanto da reforma administrativa, que está em jogo é o enfraquecimento do Paulo Guedes. Paulo Guedes está sozinho no governo, remando, lutando pelas reformas, e, na verdade, a gente precisa que o governo mobilize forças para aprovar as reformas, sem as quais, na minha opinião, o Brasil vai ter dificuldades de ter bons crescimentos de forma consistente ao longo dos próximos anos. O terceiro item, a CPI da Covid, ficou muito claro nas primeiras semanas de funcionamento da CPI no Senado, de que o foco é total no governo federal, né? Havia uma promessa também de investigar governadores, até alguns governadores foram convocados, não sabemos se vão comparecer ou se não vão comparecer, já recorreram ao Supremo, quer dizer, já virou uma grande batalha jurídica, mas o fato é que o foco inicial foi no governo federal. E isso, de alguma forma, acaba antecipando a disputa eleitoral, né? Eu vou falar sobre esse assunto daqui a pouquinho no item 5. E os holofotes na CPI da mídia, eles acabam tirando o ímpeto das reformas, porque os parlamentares ficam mais preocupados em aparecer na CPI do que em tocar as votações importantes das reformas. Então, o apelo que a gente faz aqui em prol do Brasil é para que o Congresso trabalhe, né? Deixe a CPI acontecendo em paralelo, mas que trabalhe lá no plenário, tanto da Câmara quanto do Senado, para fazer avançar a agenda de reformas. E aí, com isso, os efeitos na economia é uma maior dificuldade para recuperar o PIB, porque, claro, a CPI vai criando um monte de notícias, inclusive embates políticos entre governo e oposição, isso monopoliza a atenção da mídia e da população, a gente esquece as reformas e, obviamente, que a percepção sobre o Brasil acaba piorando. Eu espero, sinceramente, que a CPI sozinha não tenha essa capacidade de dar uma esfriada nesse
momento que ficou bom, esse momento de empolgação, esse momento de euforia dos empresários, dos investidores em relação aos próximos meses aqui no Brasil. O quarto item são alguns sinais de alerta que eu quero trazer para vocês. O primeiro deles é a inflação medida pelo IBGE através do IPCA, que é a inflação oficial, ela está rodando em 12 meses acima de 7%, é um patamar preocupante. Vamos lembrar que a meta nossa é de 3,75% esse ano, com uma margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo, portanto, o limite, o teto, é 5,25%. Nesse momento, estamos acima do teto. Eu acho que até o final do ano vai dar uma acalmada essa inflação, mas eu queria pontuar aqui, já falamos muito sobre combustíveis, que subiram bastante aí nos últimos meses, mas o preço da energia elétrica preocupa. Preocupa porque o Brasil está com um problema de falta de chuvas, nós temos uma grande matriz hidrelétrica, né, que fornece a maior parte da nossa energia, e para compensar a falta da energia hidrelétrica, o governo acaba acionando usinas termoelétricas que são mais caras e mais poluentes. Isso afeta o preço que o consumidor vai pagar através das bandeiras vermelhas, tá? Isso, claro, que piora a inflação. Não bastasse a inflação oficial IPCA rodando acima de 7%, a gente tem a famosa inflação do aluguel, medida pelo IGPM, acima de 35%. Aí realmente é um absurdo. Eu, particularmente, não gosto do IGPM. Eu acho que é um índice mal utilizado aqui no Brasil, principalmente em contratos de aluguel. O IGPM tem um peso muito grande de atacado, tem um peso muito grande de dólar. E eu pergunto, o que o dólar e o que o atacado tem a ver com o contrato de aluguel? Na minha opinião, um grande erro. A gente deveria eliminar o IGPM desses contratos. Mas o fato é que IGPM alto preocupa porque pode acabar tendo alguma espécie assim, de respingo na inflação oficial medida pelo IPCA. Com isso, o Banco Central já elevou juros 2 vezes, 2 altas de 0,75 ponto percentual. A Selic, que estava em 2%, menor patamar da história, foi para 2,75%, passou para 3,5%, e o Banco Central meio que já sinalizou que vai ter pelo menos mais uma alta de 0,75% na próxima reunião, portanto vai de 3,5% para 4,25%, e certamente outras altas virão nos próximos meses. Eu estou prevendo aí que no final do ano a gente vai ter uma Selic entre 5,5% e 6,5%. Tá bom? O desemprego continua recorde ali, cerca de 14 milhões de pessoas estão desempregadas. A gente tem mais 6 milhões de pessoas que estão no desalento, né? O que é o desalento? Aquela pessoa que procurou emprego e desistiu de procurar, e na hora que ela desiste de procurar, ela sai da estatística do desemprego. O IBGE não mais a considera uma pessoa desempregada. Então, na verdade, eles têm 14 milhões de desempregados, mais 6 milhões de desalentados. Você tem, na verdade, 20 milhões de pessoas com sérios problemas de renda, sem falar nos milhões de subocupados, que são aquelas pessoas que gostariam de ter um emprego melhor, de trabalhar mais horas, de ter, portanto, uma renda maior e não conseguem, simplesmente porque o mercado de trabalho não oferece oportunidades neste momento. Eu diria que, em pese a economia esteja melhorando em alguns aspectos, o desemprego, infelizmente, é a última variável a ser recuperada nesta crise. Em resumo, esses 3 alertas, inflação, juros e desemprego, obviamente que afetam a economia, a inflação em relação ao poder de compra, principalmente da população mais carente. Quanto maior a inflação, menos o trabalhador consegue comprar no final do mês, né? Os juros em alta acabam encarecendo as principais linhas de crédito e, portanto, acaba esfriando o consumo, principalmente aquele consumo que depende de financiamento, né? A inflação também acaba achatando, como eu disse, o poder de compra e, por tabela, a renda, né? E o desemprego também achata a renda, porque a pessoa desempregada, num primeiro momento, até recebe o seguro-desemprego, mas ele acaba. E se essa pessoa não volta ao mercado de trabalho, ela fica com a renda muito achatada. E aí o governo percebeu a necessidade de voltar com o auxílio emergencial. Vale lembrar que o auxílio emergencial vigorou no ano passado, ali entre março e dezembro. Depois ele não foi pago em janeiro, fevereiro e março desse ano, e voltou no mês de abril com parcelas menores do que as do ano passado. E o quinto tema que eu queria falar com vocês é a antecipação do debate eleitoral. Vários temas estão gerando essa antecipação. Em primeiro lugar, a briga entre prefeitos, governadores
e presidente da República sobre o protagonismo na pandemia, sobre quem comanda as ações da pandemia. Isso é uma disputa política que, por tabela, influencia todo o debate eleitoral de 2022. Toda vez que a gente vê governadores brigando com o presidente da República, nada mais é do que a antecipação do debate do ano que vem. Outro ponto que antecipou o debate foi a decisão do Supremo de recolocar o ex-presidente Lula no jogo eleitoral. Não vou nem entrar no mérito aqui, se é uma decisão correta ou não. Vocês sabem que eu, como economista, me pauto pela isenção. Eu respeito muito a posição ideológica de cada um de vocês. Quem gosta do Bolsonaro, quem gosta do Lula, quem gosta do Dória ou de qualquer outro político, para mim não tem problema nenhum. Eu apenas faço análise econômica. O fato é que a decisão do Supremo de recolocar o ex-presidente Lula no jogo eleitoral, isso acabou automaticamente levando a uma antecipação do debate eleitoral do ano que vem. E a CPI da Covid no Senado, já mencionei aqui, todos os holofotes lá, os parlamentares também usam a CPI como instrumento político para minar o governo. Eu também não vou entrar no mérito se está correto ou não está correto, mas o fato é que a disputa política tem por trás, sim, a disputa eleitoral do ano que vem. Em termos práticos, essa antecipação do debate eleitoral ela é ruim para a economia, porque empresários e investidores, incluindo os estrangeiros, eles acabam adiando projetos, contratações, investimentos, com medo de que esse cenário eleitoral contamine de forma precoce a economia brasileira. Eu, sinceramente, faço aqui mais um apelo aos nossos políticos que vamos trabalhar esse ano para fazer o Brasil voltar a crescer e vamos deixar o debate eleitoral para 2022. Feitos esses 5 destaques, vamos, para concluir, ao nosso tema central de hoje. A sua empresa está preparada para crescer mais do que o inicialmente previsto, né? O que significa isso? Significa que o Brasil vai crescer mais. Eu, particularmente, uma previsão inicial, tinha divulgado para vocês de que a economia cresceria esse ano entre 3% e 3,5%, né? E agora já revisei para 3,5% a 4%, com viés de alta, o que significa que não será nenhuma surpresa se o Brasil conseguir crescer, inclusive, acima de 4%. O que explica essa melhora? Vários fatores. O primeiro deles, o cenário internacional está muito bom, a economia global está se recuperando, as commodities estão com preços em alta por conta da recuperação internacional e o Brasil é um grande exportador de commodities agrícolas e minerais. Isso, por tabela, ajuda a economia brasileira. A China, que é o principal parceiro comercial do Brasil, está bombando, prevê que vai crescer 8% esse ano. Os Estados Unidos também vão crescer ali acima de 6%. O Joe Biden, o novo presidente americano, injetou trilhões de dólares na economia. Acho até que ele pode estar exagerando nesse estímulo econômico. O que eu coloquei aqui entre parênteses aqui é a inflação, porque a inflação nos Estados Unidos passa a ser uma preocupação. E se ela de fato começar a subir, o Banco Central americano vai elevar a taxa de juros para combater a inflação, exatamente como o nosso Banco Central está fazendo aqui no Brasil, mas isso é ruim, porque toda vez que o Banco Central americano eleva juros, todo o dinheiro que está em países emergentes como o Brasil acaba migrando para os Estados Unidos para poder surfar essa onda de alta de juros. Vale ressaltar também que a vacinação em vários países ricos está num ritmo bem acelerado, o que permite a reabertura da economia, por exemplo, no próprio Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, a grande notícia do dia 1º de junho é de que não houve recessão no primeiro trimestre. Aliás, houve uma alta surpreendente de 1,2% do PIB em relação ao quarto trimestre. Quando a gente olha com lupa por setores, a agricultura continua bombando. Eu sempre digo, a agricultura vem sendo um dos motores da nossa economia. E por que a economia está indo bem? Está indo bem por causa dos preços das commodities. Os agricultores estão vendendo os seus produtos em dólar com valores ainda mais altos. Na indústria, nem tudo são flores. A indústria de transformação, ela está em dificuldade ainda, porém a indústria extrativa, que é muito ligada ao minério de ferro, e a indústria ligada à construção civil, essas duas indústrias estão bombando, estão puxando o setor industrial como um todo. O setor de serviços ainda com dificuldades por conta dos lockdowns, os fechamentos da economia. O setor de serviços é um setor que precisa do contato entre pessoas e apenas a vacinação é que vai ser, de fato, o momento em que o setor de serviços vai voltar a ter ótimos resultados. Vale lembrar que no primeiro trimestre houve uma pequena queda no consumo das famílias. Isso era esperado, seja pelo desemprego elevado ou seja pela falta do auxílio emergencial. Como eu comentei com vocês,
Em janeiro, fevereiro e março, não houve o pagamento do auxílio emergencial. A boa surpresa do primeiro trimestre foi a volta dos investimentos, o que, para mim, leva a algumas conclusões. Em primeiro lugar, tem muito empresário, tem muito investidor nacional e estrangeiro percebendo que tem coisa barata no Brasil para ser comprada. Tem empresa barata que quebrou, tem ativos baratos, tem muita gente aproveitando para voltar a investir. E a outra conclusão é que tem gente olhando para o futuro e percebendo que o cenário é de crescimento econômico do Brasil, tanto neste ano quanto no ano que vem. Então, a hora de você investir é antes da onda, né, de fato se formar, é antes de fato da economia decolar. Então, isso justifica porque os investimentos voltaram com força já no primeiro trimestre deste ano. O índice Bovespa começou o mês de junho em patamar recorde, acima de 128 mil pontos. Isso é um termômetro importante, porque se a Bolsa de Valores está bombando, é porque os investidores nacionais e estrangeiros estão comprando ações de empresas aqui no Brasil, apostando que elas terão lucros maiores nos próximos meses. E eu queria fazer um alerta importante, em que pese o cenário esteja positivo, em que pese nós estejamos revisando para cima as projeções de crescimento econômico, nós temos um novo risco que não existia nas últimas semanas, que eu não havia mencionado na nossa jornada da economia, que é o risco hídrico. Já mencionei rapidamente aqui quando eu falei de inflação. Por falta de chuvas, nós estamos com dificuldade de gerar energia nas nossas usinas hidrelétricas, e isso eleva o preço, por si só já é um problema. Preço mais alto afeta a inflação, tem que subir juros, esfria a economia, mas tem um segundo ponto que eu queria acrescentar aqui, que é um eventual risco de racionamento de energia. Ou seja, se a gente tiver no momento em que o Brasil volta a ter um bom crescimento econômico, se a gente precisar abortar esse crescimento econômico por falta de capacidade de gerar energia, será lamentável, será uma péssima notícia. Então, aqui vamos colocar só um sinal de alerta para a gente ir monitorando esse risco hídrico. Eu faço de novo o convite para que vocês entrem no canal do Telegram da Jornada de Economia, porque lá eu vou alertando conforme as coisas forem acontecendo, tá bom? E aí o último slide, né, retomando o tema central, afinal de contas, sua empresa está ou não está preparada para crescer mais do que o inicialmente previstos? Como eu mostrei para vocês, os resultados do primeiro trimestre melhoraram a confiança na economia, o clima está bom, e esse clima bom, ele desengaveta alguns investimentos, é importante, pode até no limite gerar empregos, que é o nosso grande gargalo social. Além disso, de abril para cá, houve a volta do auxílio emergencial, que já começou a melhorar o consumo, e a partir agora do final de maio, começo de junho, o governo começou a pagar a primeira parcela antecipada do 13º dos aposentados do INSS. Pode parecer um detalhe, mas ele antecipa bilhões de reais que só entrariam na economia no fim do ano, ele acaba antecipando para agora, ainda o final do primeiro semestre. Há um consumo reprimido, há uma demanda reprimida que deve voltar com mais força no segundo semestre, principalmente na medida em que a vacinação for avançando e os consumidores voltarem a ter confiança e saírem de casa e voltarem a consumir. É preciso, portanto, que todo mundo se prepare para esse momento de retomada econômica e aproveite as oportunidades que vão surgir e que, de fato, já estão surgindo, né? Não espere a economia voltar a bombar para daí tomar a decisão de investir, porque pode ser que seu concorrente tome essa decisão antes e aí você acabe ficando em maus lençóis. Aliás, eu aproveito para renovar aqui o alerta de que toda empresa deve, neste momento, olhar para os seus custos, fazer a lição de casa, investir em tecnologia, investir em softwares para ter os bons controles de compliance, de gastos corporativos, para preparar a empresa para esse momento de retomada econômica. Aliás, a SAP Concur, que é a minha parceira de conteúdo nessa jornada, tem um leque de softwares, de tecnologia, que evidentemente facilitam muito as empresas na hora de fazer esse controle de gastos corporativos. E, por fim, apesar do cenário positivo, jamais podemos nos esquecer de que o Brasil tem sempre a capacidade de criar as suas próprias crises. Ou seja, em que pese o mundo esteja indo bem, o mundo está ajudando o Brasil, e o Brasil também está com números positivos, Brasília e os nossos governantes de norte a sul, de leste a oeste, eles sempre podem criar uma crise política, eles sempre podem atrapalhar essa retomada. Então, a gente tem que continuar monitorando tudo que acontece em Brasília
para a gente ter a certeza de que essa retomada da economia será sustentável a partir de agora. Finalizo de novo com o nosso slide inicial, mais uma vez convidando a todos para entrarem no nosso canal da Jornada da Economia no Telegram, o endereço está aqui abaixo, ou então baixe o aplicativo do Telegram e digite Jornada da Economia, vocês já vão encontrar a gente lá facilmente, e tem também o endereço aqui da SAP Concur, do blog, com todo o conteúdo da jornada, concur.com.br/news-center. Eu vou, com isso, parar o meu compartilhamento de tela, agradecendo a atenção de vocês. Daqui um mês eu volto com mais um vídeo, mas antes, no meio da quinzena agora de junho, eu mais uma vez vou soltar um artigo atualizando o cenário econômico. Combinado, pessoal? Um grande abraço e até o próximo conteúdo da Jornada da Economia.